Um acidente que aconteceu em 31 de maio de 2009, um acidente inesquecível, chocante, que aconteceu no voo Rio-Paris. Foi o F-447. O voo aconteceu pela companhia Air France, tinha 12 tripulantes e 216 passageiros. Como a gente disse, né, ia de Rio para Paris. Um Airbus, acho que é o A320, avião de última geração, e mesmo assim aconteceu um acidente trágico que vitimou 228 pessoas. E o acidente aconteceu pouco tempo depois, nos fóruns da internet, a gente já via as pessoas elegendo o culpado, né? Comentários como esse aí da tela. O acidente foi 100% erro do piloto. Muito triste. Outras pessoas dizendo foi 80% erro do piloto e 20% o erro do pitot. Depois eu vou explicar para você o que é esse pitot que ele está falando. O outro aqui, eu vou dizer a você, os pilotos não souberam o que fazer quando congelaram. Até um piloto novato saberia como corrigir um stall. Olha isso. Um piloto novato ia saber corrigir. Pois é, né? Nós estamos falando de um avião, de uma queda de um avião, que matou os 3 pilotos. Será mesmo que lá não tinha ninguém experiente? Outro comentário aqui, ó. Eu pousei várias vezes sem indicação de velocidade de ar, e quando você perde a velocidade, você voa com força e altitude. Foi 100% erro do piloto. Infelizmente, quando acontece acidente, a gente vê isso com frequência, né? Não, foi erro do piloto e pronto. Pronto, foi erro do piloto. Triste, né? Pois bem, vamos relembrar essa história aqui, rapidamente. No piloto, a gente tinha o capitão Marc Dubois, 58 anos. O capitão Pierre-Cédric Bonin, 32 anos. E tinha o outro piloto, que é o David Robert, 37 anos. Um voo que teria duração de 11 horas, no qual os pilotos só ficam os 3 na cabine na hora da decolagem e na hora do pouso. Quando o avião sobe, tira as rodinhas do chão, rapidamente um dos pilotos vai para descanso, porque são 11 horas de voo, é extenuante. Então eles ficam o tempo todo, né, rodando, trocando os pilotos, né? E todo voo tem um capitão, que é quem deve dar as ordens para os demais. Nesse caso, o capitão era o mais experiente, era o Dubois, 58 anos. O que aconteceu naquela noite? Bom, aqui a gente pode ver, né, uma imagem de um cockpit do Airbus A320. Aqui vocês têm os manches, né, que lembram muito o joystick de jogo de videogame, né? Curioso, né? Lembra muito o joystick. É onde o piloto ia usar para movimentar o avião no ar. Aqui, aquelas alavancas, né, que a gente sempre vê no filme o pessoal fazendo assim, e o avião pegando força, né, para poder decolar. Então, aí um pouquinho do Airbus A320. Eu voei num desses dias, que coisa maravilhosa é esse avião. Mas vamos lá, o que aconteceu na cabine? Por que o voo caiu? O que aconteceu? Acontece que o Bonin era o mais inexperiente dos 3 pilotos. E a coisa já começa a caminhar errado na hora que o avião decola e o Dubois, que era o piloto mais experiente, não demonstra preocupação com as preocupações do Bonin. O Bonin, como era inexperiente, ele ficava mostrando preocupação com uma certa tempestade que eles iam ter que atravessar durante o voo.
E o fato é que o próprio piloto automático do avião, ele sempre tenta passar o mais longe possível das tempestades, né? Mas aquele voo não tinha como, era uma tempestade muito grande, eles teriam que passar por ela. E como o avião ainda estava pesado, ele tinha acabado de decolar, tinha muito combustível, e na medida que o combustível vai gastando, o avião vai ficando mais leve, né? O avião não poderia subir demais, senão ele poderia perder sustentação. Então, meio que eles teriam que cruzar a tempestade mesmo. O Bonan, inexperiente, estava preocupado com tudo aquilo, e o Dubois, que já tinha feito aquela travessia várias e várias vezes, não estava nem aí. Não estava nem aí, nem com a tempestade e nem com a preocupação do piloto inexperiente. Então, o Bonan comentou sobre a tempestade algumas vezes e o Dubois não estava nem aí. Numa dessas vezes, o Dubois estava lendo uma revista enquanto o Bonan comentou sobre a tempestade e o Dubois, que era o piloto mais experiente, o capitão do voo, de novo, não mostrou qualquer preocupação, só deu uma resposta monossilábica, né? Uhum. Dubois avista a tempestade de raio se aproximando e ele fala, Dubois é o piloto experiente, fala, olha, nós teremos muita turbulência neste voo. E, de novo, ele não mostra qualquer preocupação com o piloto menos experiente que estava na cabine. E aí a coisa dá uma piorada. Porque o Dubois, que é o experiente e é o capitão do voo, ele vai e sai para o seu horário de descanso, mesmo sabendo que o voo passaria por uma tempestade e mesmo sabendo que ele era o mais experiente do voo. Ele sai da cabine e ele faz uma pergunta que ficou muito estranha. Ele pergunta assim, quem vai pousar o avião? O que tem de estranho nesse comentário do capitão Dubois? Tem muito estranho porque o capitão é quem diz quem é que vai pousar o avião. Ele não pergunta quem vai pousar, ele afirma quem vai pousar, ele manda quem vai pousar. Pois tudo bem, ele saiu da cabine e foi para o seu horário, né, de descanso. Na imagem aqui, você está vendo a imagem do tal tubo de pitot que a gente viu nos comentários anteriores. O tubo de pitot é um negócio que é na frente do avião, né, uns tubinhos mesmo, que eles servem para quê? Na medida que o avião decola, esses tubos fazem a leitura da temperatura, velocidade do ar, e ajudam o avião a manter o piloto automático ligado. Guarda essa informação aí. Os tubos de pitot ajudam o avião a manter o piloto automático ligado. Porque o piloto automático depende de referências para poder funcionar. Se ele perde referência de velocidade do ar, se ele perde a referência de temperatura, ele desliga. E aí vamos dar sequência para ver o que aconteceu, né? Assim que o Roberto entra na cadeira, o Bonan fala que eles estão no meio de uma tempestade e que o voo vai ser turbulento, que não dá para subir, e que isso é uma pena. Ou seja, o Bonan, o mais inexperiente, estava muito preocupado com tudo aquilo que ia acontecer. O avião, ele, passando dentro dessa tempestade, ele foi atingido por cristais de gelo. Né? Inclusive, na caixa preta do avião, né? da gravação do voo, dá para ouvir os pedacinhos de gelo, os cristais de gelo, atingindo a aeronave. E essa era uma condição que o fabricante do Airbus sabia que poderia acontecer, mas só em situações raríssimas. Inclusive, estava previsto que todos os aviões que usavam aquele modelo de tubo de pitot trocariam esse tubo. Todos iam trocar. Inclusive, esse avião que estava voando também ia trocar os tubos dali a alguns dias. Enfim, o gelo foi muito e acabou entupindo os tubos de pitot, né, que, como eu disse, eles servem para o avião se localizar no ar e para manter o piloto automático ligado. Os tubos de pitot ficam
entupidos, e aí o alarme toca. Que alarme? O alarme informando que o piloto automático estava sendo desligado. Ou seja, o avião, por conta dos tubos estarem entupidos, ele perdeu as informações que sustentavam o piloto automático e ele teria que ser guiado, pilotado manualmente. Agora imagina, o Bonan, o piloto mais inexperiente, é o que estava lá na cabine como piloto, né, e o Roberto estava como copiloto. O mais inexperiente estava como piloto numa hora crítica como essa. Enfim, o que os manuais falam, né? Que em caso de perda de piloto automático, não se deve mexer na potência do avião e nem no ângulo do avião. Por quê? É questão de minutos, questão de poucos minutos ou de segundos para que o tubo descongele e o avião passe a ter de novo a leitura e o piloto automático voltaria. Então, o que eles precisavam fazer? Nada. Era só deixar o avião passar alguns segundos que ia descongelar os tubos e o piloto automático estaria apto a funcionar de novo. Mas, infelizmente, nesse voo, não foi bem isso que aconteceu. O piloto inexperiente, mais inexperiente daquele grupo lá, o Bonan, na hora que desligou o piloto automático, ele pegou e mão no manche, né? Parece um joystick de videogame. E aí, ele começou a puxar o manche para trás, fazendo com que o avião, que não poderia subir muito, porque estava ainda cheio de combustível, fazendo com que ele começasse a subir o tempo todo. Alarme soando. E outra coisa também que era importante dos pilotos terem feito era desligar os alarmes. E eles não fizeram. Os alarmes ficavam tocando na cabine. E por que a orientação é desligar o alarme? Desligar o alarme para ajudar as pessoas que estão, né, no cockpit a poder pensar o que fazer. Porque se você está lá querendo reagir, mas fica o alarme pam, 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 o tempo todo tocando, você fica um tanto desorientado. E na hora que precisa de ação rápida, você não vai conseguir reagir. Pois bem, o Bonan ficou puxando o manche para trás e o avião foi subindo, 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 até que aconteceu o que era previsto para essa condição. O avião entrou em perda de sustentação. Porque quando o avião vai subindo, vai subindo, vai subindo, com um peso como esse, é como se o ar descolasse da asa do avião e aí ele perde a sustentação. Os relatos, né, e a empresa, né, que fabricou o avião, ela diz o seguinte: quando ocorre isso, o avião dá uma tremidinha, assim, parecendo uma turbulência, né? Quem já voou sabe disso, dá uma mexidinha, e aí ele começa a cair. Olha que coisa louca. 228 pessoas a bordo. Os passageiros talvez pensaram que fosse uma simples turbulência. Mas não. O avião estava caindo a incrível 3.000 metros por minuto. Olha que coisa louca. Então, Bonan e Robert tentam de toda forma controlar a máquina, mas eles fazem de forma desordenada. O Bonan já estava morrendo de medo. E ele não conseguia reagir. Ele continuava só puxando o manche para cima. E o avião despencando. O Robert tentou ainda fazer com que o bico do avião descesse, mas ficava o Robert empurrando o manche para baixo e o Bonan puxando o manche para cima. E quando há informações conflituosas no manche, o avião não conseguiu reagir. Um estava anulando o outro. Então, Robert... Então, finalmente, né,
o Bonan teve a ideia de chamar o piloto experiente, o capitão daquele voo. Vai lá chamar o Dubois. E aí, 90 segundos depois de todo esse desespero ter começado, olha só, pessoal, 90 segundos. Ele chegou até rápido. Mas, como a gente está falando de um avião que está despencando a 3.000 metros por minuto, é complicado, né? Assim que o Dubois, o capitão do voo, o experiente, entrou na cabine, os pilotos que estavam lá, né, no caso, quem estava como piloto era o Bonan, mais inexperiente, e o Roberto estava como copiloto, eles não sabem dizer o que estava acontecendo. Então, olha que coisa, o Dubois, o piloto experiente, teve que perder preciosos segundos para entender o que estava acontecendo. Segundos esses que lá na frente, certamente, fizeram muita falta. Os pilotos não falam sobre a perda de velocidade, não falam sobre o alarme de stall, né, avisando que o avião vai cair. Né? Esse stall aí é justamente isso. Stall, basicamente, é perda de sustentação. O Bonan até falou, olha, o Bonan não falou que puxou o nariz do avião para cima, ninguém desligou os alarmes, o caos está total lá, infelizmente. Aí, o piloto, o capitão do voo, o Dubois, pediu para o Bonan abaixar o nariz do avião. Mas já era tarde demais. Né? Às 22 horas, às 23 horas e 14 minutos, o Bonan, experiente, que estava morrendo de medo daquele voo, ele fala, nós vamos bater. Isso não pode ser verdade. E, infelizmente, bateu. Tudo isso que eu narrei para você aqui, demorou mais tempo aqui do que lá. Aqui certamente passou de 4 minutos, mas lá, toda essa loucura demorou 4 minutos. Cerca de 4 minutos para poder acontecer. O avião bateu na superfície do mar a 200 km por hora. Ele estava se deslocando para frente a apenas 198 km por hora. E a gente sabe que um avião, né, do porte como esse aí, ele voa lá na casa dos 800, né, 900 km por hora. Então, de 800, 900 km por hora está a 98 km por hora, realmente mostra que ainda faltava muito para aquele avião poder recuperar a sua sustentabilidade. Repare aqui o tanto de itens, né, que colaboraram para esse acidente terrível acontecer. E segundo, né, a investigação determinou, né, ainda bem que as vítimas não sofreram, que foi morte ali imediata. Bateu a 200 km por hora, o pessoal morreu. Triste, né? 228 mortes, sem sobreviventes. Triste demais. Demorou 2 anos para encontrar a caixa preta do avião. 60 milhões de dólares foram gastos para encontrar a caixa preta do avião, porque todo mundo estava louco para responder, para tentar descobrir uma coisa. Como é que pode um avião de última geração cair no meio do oceano? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Como é que pode um avião que praticamente seguia sozinho, só precisa dos pilotos para decolar? Tem uns que até pousar, eles pousam sozinhos. Como é que pode um avião desse cair no meio do mar, matando 228 pessoas? Mas quais medidas foram tomadas depois disso, né, desse terrível acidente que eu estou narrando para você, que o voo Rio-Paris 2009? Os pilotos passaram a receber treinamento em como voar manualmente em altas altitudes. Por quê? Os pilotos não eram ensinados a voar. O piloto, ele normalmente só faz o avião decolar e pousar, porque lá em cima quem guia é o piloto automático. Mas aí as empresas pensaram, né? E se acontecer de novo
de o piloto automático desligar e precisar de alguém guiar os aviões, guiar o avião manualmente. Como é que vai acontecer isso? Então, os pilotos passaram a receber treinamento de como voar em altas altitudes. Melhoraram também o processo de certificação do avião para voar, dos aviões, né, para voar em altas altitudes. Modificaram e definiram claramente as funções dos pilotos, né, que ocuparão o lugar de comandante quando o comandante for descansar. Então, mais autoridade para aquele piloto que ficar no lugar de comandante do voo quando o comandante for descansar. Melhorar os avisos, né, de quando o avião estiver perdendo sustentação. Melhorar os avisos. Transmissão da geolocalização do avião em tempo real, né? Como a gente viu, demorou 2 anos para encontrar a caixa preta do avião. Então, com essa melhor geolocalização, ficaria mais fácil, se acontecer um acidente de novo, descobrir onde é que foi o último ponto onde o avião foi localizado. Treinamento para os pilotos sobre as configurações do Airbus quando ele pede proteções. O que é proteção? O piloto automático, né? Se perder o piloto automático, como é que os pilotos vão reconfigurar o avião? Treinamento para os pilotos sobre mecânica de voo, principalmente em altas altitudes. Olha o tanto de coisa voltada a altas altitudes, pessoal. Reforço na parte de treinamento referente a como lidar, né, com situação de alta carga emocional, que foi justamente o que aconteceu naquele voo. Alta carga emocional. Poucos segundos para tomar decisões que, infelizmente, não foram bem tomadas. Introduzir o efeito surpresa no simulador de voo. O que é esse efeito surpresa? É se uma coisa der errado, né? Porque perder o piloto automático não é uma coisa prevista num voo. Então, os treinamentos a partir desse acidente introduziram vários efeitos surpresas. Se acontecer tal coisa, como é que reage? Se acontecer tal coisa, ou seja, um voo onde as coisas podem sair da condição ideal e o piloto ter que reagir rapidamente. Melhorar também a questão do avião mostrar as falhas, não do sistema, mas do que são as causadoras do problema. Por exemplo, dando um exemplo de ser humano, seria como, por exemplo, se a pessoa sentir dor de dente. O avião, nesse caso, né, se a gente fosse um avião, o nosso sistema mostraria o que está causando a dor de dente, e não apenas a dor de dente. Se sentir febre, por exemplo, e o sistema vai mostrar não a febre, mas o que está causando a febre. Ou seja, um sistema mais inteligente. E os tubos de pitot, os danados que entupiram lá naquele dia, eles mudaram em todos os aviões 60 dias após o acidente acontecer. Eles que já estavam previstos de serem mudados realmente, né, mas eles apressaram essa mudança no tubo de pitot. Viu aí quantas mudanças foram feitas? E viu que no relatório, com essas melhorias, em nenhum momento foi dito que a culpa foi dos pilotos, mas a culpa foi de quê? De uma série de coisas que aconteceram e fizeram os pilotos tomarem decisões erradas. Mas a culpa não necessariamente dos pilotos, mas das condições em que eles foram envoltos. Aqui, um outro exemplo para a gente poder pensar, isso bem mais rápido, tá, pessoal? Que aconteceu com as companhias aéreas lá na década de 90, de 80, 90, né? As companhias estavam tendo problemas com as tampas de óleo dos motores, né? Que, quando fala motor de avião, nós estamos falando de turbina, tá, pessoal? E essas tampas não estavam sendo substituídas corretamente. E a pergunta que ficava é: como é que pode mecânicos comprometidos, bem treinados, cometerem erros tão primários como não fixar corretamente a tampa do motor? O que era o resultado nesses casos? O que acontecia com esses mecânicos? Boa parte deles iam para a rua. Demissão. Está demitido. Porque não consegue fechar uma tampinha de um motor. Está demitido.
Muita gente boa foi embora por conta disso. Muito mecânico bom foi embora das companhias aéreas por conta disso. Mas aí, depois de uma investigação mais aprofundada, foi revelado que, na verdade, as tampas dos motores do avião, elas ficavam muito quentes, ficavam tão quentes que os mecânicos não conseguiam colocá-las adequadamente, não conseguiam verificar se elas estavam corretamente seladas. Então, eles tentavam fazer a verificação no olho, já que aquilo ficava tão quente. E os supervisores nem cogitavam que uma coisa dessa pudesse acontecer. Eles nem cogitavam que os mecânicos não se sentiam livres para relatar esse tipo de problema. Mas era exatamente o que estava acontecendo. O que para as empresas era um erro humano, se mostrou, na verdade, um problema de projeto. A tampa do motor que esquentava demais, fazendo com que os mecânicos não conseguissem sequer colocá-las sem que queimasse as mãos. Enfim, mudou-se os procedimentos e o problema foi resolvido. E aí, algumas reflexões, né? O que você acredita que deveria ter acontecido não explica o comportamento de outras pessoas. Inclusive, dependendo de como você expressa isso, né? Ó, fulano, você deveria ter feito de tal forma. Fulano, você errou, você tinha que ter feito de tal forma. Inclusive isso, falado dessa forma, pode soar arrogante e causar um distanciamento das pessoas em relação à sua pessoa. A gente faz muito isso na área de segurança, infelizmente, muito nas análises de acidente. Culpamos as pessoas e nos esquecemos que, normalmente, o contexto dirige o comportamento e não o contrário. Então, cuidar do nosso contexto de trabalho é fundamental para evitar o erro humano.